mais geniais. Do lado da casa dessa pessoa tinha uma mancha de tinta amarela. Ela então foi lá e pintou o Bob Esponja atropelado nela. Um artista usou a sujeira de um caminhão pra pintar esse crocodilo. As pessoas desse bairro achavam esse cano bem feio, então foram lá e pintaram a Lisa Simpson tocando saxofone. Genial! Pintaram essa estátua de guerra pra ela ficar mais divertida. Eu só não entendi por que tem o Papai Noel e o Ronald McDonald, mas enfim. Uma parte desse muro tinha caído, e pra consertar, uma pessoa completou ele com Legos. Levou nesse lugar e uma pessoa desenhou rostos em todos os carros. Pra aparecer o filme Carros, viram que esse poste tava amassado e caído, e colocaram uma miniatura de super-heróis brigando nele. E falando em postes, o melhor de todos: uma vaquinha sendo abduzida. As artes de rua mais geniais. Do lado da casa dessa pessoa tinha uma mancha de tinta amarela. Ela então foi lá e pintou o Bob Esponja atropelado nela. Um artista usou a sujeira de um caminhão pra pintar esse crocodilo. As pessoas desse bairro achavam esse cano bem feio, então foram lá e pintaram a Lisa Simpson tocando saxofone. Genial! Pintaram essa estátua de guerra pra ela ficar mais divertida. Eu só não entendi por que tem o Papai Noel e o Ronald McDonald, mas enfim. Uma parte desse muro tinha caído, e pra consertar, uma pessoa completou ele com Legos. Levou nesse lugar e uma pessoa desenhou rostos em todos os carros. Pra aparecer o filme Carros, viram que esse poste tava amassado e caído, e colocaram uma miniatura de super-heróis brigando nele. E falando em postes, o melhor de todos: uma vaquinha sendo abduzida. As coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse garoto resolveu vender a própria casa pra poder ir ao Egito ver um show do Travis Scott. Só que na hora que ele chegou lá, o Travis Scott cancelou o show. E aí ele ficou sem a casa e sem assistir o show. Há 7 anos, um homem dos Estados Unidos achou que seria uma boa ideia jogar um crocodilo pela janela de um drive-thru. Ele disse que era só uma brincadeira. Mas o que ele fez acabou sendo considerado um ataque com arma mortal e ele foi preso. Hoje eu aprendi que um crocodilo é uma arma mortal. Um grupo de garotos dos Estados Unidos achou que seria uma boa ideia modificar uma caminhonete para que parecesse que você tá dando ré quando na verdade tá dirigindo normal. Mas eu não preciso nem dizer que isso causou um monte de acidente. Que ideia ótima! Por fim, em 2013, um funcionário do PayPal mandou dinheiro para Chris Reynolds sem querer. Mas a quantia foi de 92 quadrilhões de dólares. E por 2 minutos, até eles pegarem o dinheiro de volta, ele foi o homem mais rico do mundo. Coisas mais lentas do mundo. Eric Mussambani aprendeu a nadar só 8 meses antes de ir para as Olimpíadas. E quando chegou lá, ele teve o tempo mais lento da história das Olimpíadas, nadando 100 metros em 1 minuto e 52 segundos. Só que, surpreendentemente, todas as outras pessoas foram desclassificadas. E mesmo sendo muito lento, ele ganhou. A perseguição policial mais lenta aconteceu no Texas, quando o fugitivo estava no seu carro a 16 km por hora. A perseguição durou mais de 2 horas, até que um carro da polícia bateu nele e ele foi preso. A música mais lenta de todas chama O Mais Devagar Possível. Ela começou em 2001 e tá sendo tocada até hoje, e só vai terminar em 2640. Por fim, o país com a internet mais lenta é o Turcomenistão. Eles têm uma velocidade de download de 0.7 megabytes por segundo, e por isso levaria 14 horas pra baixar um filme de 5 gigabytes. Essas aqui são algumas das melhores coisas que aconteceram no Halloween de 2023. Algumas pessoas criaram essa decoração aqui que faz a sua casa parecer que tá pegando fogo, principalmente se você olha do lado de fora. Isso criou uma polêmica gigantesca, porque alguns bombeiros começaram a ir pra essas casas achando que as casas estavam realmente pegando fogo. Mas na maioria dos casos eles entendiam que era só uma decoração e até achavam engraçado. Dubai fez esse esqueleto gigante dançar do lado do Burj Khalifa usando drones. O The Rock se vestiu de David Beckham e ficou muito bom. A gente pode pegar um tempo pra falar só do que aconteceu em Nova York, porque, gente, o Halloween deles, pelo amor de Deus. Em um certo momento eles pararam a cidade inteira pra fazer a dança de Thriller do Michael Jackson e ficou genial. O Ozzy Osbourne e a sua esposa se vestiram de Kanye West e a sua esposa com a famosa roupa de travesseiro. Eu achei genial. A NASA lançou essa foto genial, que é simplesmente uma mão, sei lá o que é isso, mas combinou muito com o Halloween que tá acontecendo no nosso espaço. E um conselho espanhol representando 330 mil enfermeiras pediu pelo fim da fantasia de enfermeira. Isso porque eles dizem que isso difama e sexualiza a profissão e não deveria acontecer. Comenta aqui qual foi a sua fantasia de Halloween pra esse ano e não esquece de me seguir pra mais. As coisas mais raras do mundo. No mundo inteiro só existem 20 bombardeiros estratégicos, mas esse aqui foi capturado no meio de um voo por uma câmera do Google Maps. Por causa dos seus benefícios para a saúde, o veneno de escorpião é um dos líquidos mais caros do mundo. E por ser muito difícil de extrair, ele custa 39 milhões de dólares por galão. E apesar disso aqui parecer cena de filme, é na verdade um fenômeno raro chamado raio globular. Ele é uma das coisas mais raras do mundo e os cientistas nem têm muita certeza do porquê ele acontece. A última vez que todos os humanos estiveram juntos no planeta Terra foi dia 2 de novembro de 2000, porque desde então a Estação de Espaço Internacional esteve ocupada todos os dias.
E por fim, você e as 8 bilhões de pessoas que estão vivas hoje são as coisas mais raras do universo. Porque as chances de você nascer são 1 em 400 trilhões. As coisas mais raras do mundo. Primeiro, se você tá assistindo esse vídeo, parabéns, porque você é raro. Porque os seres humanos são os únicos animais que têm queixos. Nenhuma outra espécie do mundo tem queixo. E a gente não tem muita certeza do porquê. A placa de carro número 1 é a mais rara do mundo. Ela foi comprada por um empresário de Abu Dhabi por 14,3 milhões de dólares, custando provavelmente mais caro do que qualquer carro feito na história. Olivia Farnsworth é o único caso conhecido até hoje de exclusão do cromossomo 6. Ela não sente fome, dor ou a necessidade de dormir. Em 2016, ela foi atingida por um carro e não sentiu nada. Noruega é um dos únicos países do mundo em que o sol não se põe. Em uma época do ano, esse fenômeno conhecido como sol da meia-noite acontece e a madrugada fica assim. Esse aqui é o país à meia-noite. Você moraria lá? Como as coisas são por dentro? Um ovo de tarântula é assim por dentro. E quando você abre, elas saem juntinhas assim. Essa coisa bizarra é a parte de dentro de um donut. Eu nunca mais vou ver eles do mesmo jeito. Esse homem colocou metal derretido dentro de um formigueiro pra fazer um molde e ver como ele é por dentro. E o resultado foi esse aqui. Impressionante. O interior de um violino, a parte de dentro de uma bola de boliche e, por fim, como uma geladeira fica por dentro quando tá fechada. And I'm gonna close the door in 3, 2, 1. Como as coisas são por dentro? Um ovo de tarântula é assim por dentro. E quando você abre, elas saem juntinhas assim. Essa coisa bizarra é a parte de dentro de um donut. Eu nunca mais vou ver eles do mesmo jeito. Esse homem colocou metal derretido dentro de um formigueiro pra fazer um molde e ver como ele é por dentro. E o resultado foi esse aqui. Impressionante. O interior de um violino, a parte de dentro de uma bola de boliche e, por fim, como uma geladeira fica por dentro quando tá fechada. And I'm gonna close the door in 3, 2, 1. Crianças geniais que deram as melhores respostas em prova. Essa prova perguntava aproximadamente quantos anos o seu vô tem. As alternativas eram 50, 5 e 500. Aí essa criança foi lá e respondeu: morto. A melhor parte é que a professora não só deu certo na resposta, como também pediu desculpas pra criança. Mas, gente, era meio óbvio que um negócio desses ia acontecer. Essa questão pedia pra criança escrever 5 palavras que ela conseguia soletrar. E a resposta foi 5 palavras que você consegue soletrar. E além de acertar a questão, a professora ainda elogiou. Essa prova perguntava qual era a diferença entre 8 e 6. A ideia era que você fizesse a conta 8 menos 6 e chegasse em 2. Mas a criança respondeu: o 8 é todo curvadinho e o 6 não. Tá errado? Não tá errado. Essa questão perguntava o que acabou em 1896. A criança foi lá e respondeu 1895. Crianças geniais que deram as melhores respostas em prova. Essa prova perguntava aproximadamente quantos anos o seu vô tem. As alternativas eram 50, 5 e 500. Aí essa criança foi lá e respondeu morto. A melhor parte é que a professora não só deu certo na resposta, como também pediu desculpas pra criança. Mas, gente, era meio óbvio que um negócio desses ia acontecer. Essa questão pedia pra criança escrever 5 palavras que ela conseguia soletrar. E a resposta foi 5 palavras que você consegue soletrar. E além de acertar a questão, a professora ainda elogiou. Essa prova perguntava qual era a diferença entre 8 e 6. A ideia era que você fizesse a conta 8 menos 6 e chegasse em 2. Mas a criança respondeu: o 8 é todo curvadinho e o 6 não. Tá errado? Não tá errado. Essa questão perguntava o que acabou em 1896. A criança foi lá e respondeu 1895. No Japão, tem uma lei que impede que empresas mintam sobre a forma, tamanho e aparência dos alimentos. Tudo tem que coincidir perfeitamente, incluindo o tamanho e formato exato de cada alimento. Caso contrário, eles podem ter problemas legais sérios. E por isso, todas as comparações de expectativas versus realidade lá são extremamente satisfatórias. As famílias mais incomuns. A família dos Yonashana é a maior do mundo. Ele tem um total de 39 esposas, 94 filhos e 33 netos. Todos eles moram juntos na mesma mansão da Índia e são sustentados pelo homem. Família Russell. A família inteira tem uma condição que faz com que o cabelo deles cresça muito rápido. E todos decidiram não cortar ele. A família tem várias regras, incluindo nunca manter o cabelo mais curto do que a cintura. E sempre prender ele na hora de cozinhar. Família Aceves. Também conhecida como família lobisomem. Todos os 30 membros da família têm uma condição que faz com que pelo cresça no seu rosto e corpo. O que fez eles se isolarem do mundo por causa do preconceito. A família Trapp é a mais alta do mundo. A média da altura deles é 2 metros e a mais baixa da família é a mãe, e tem 1,92. Lia e Aro são a família vampiro, e dizem uma vez por semana tomar o sangue um do outro. E por fim temos a família de Aves. O pai abandonou a filha quando ela era bebê, mas os dois se reuniram 30 anos depois e começaram a própria família juntos. Que nojo. Sabia que existem formigas zumbis?
é uma condição em que as formigas perdem completamente o poder sobre o próprio corpo. Isso acontece por causa de um fungo parasita, que se chama Opiocordyceps unilateralis. Os esporos desse fungo podem grudar na formiga e essas células germinam infectando ela. O fungo, então, invade a parte de dentro do corpo dela e cresce lançando químicos que começam a controlar o sistema nervoso da formiga. Ela, então, é forçada a largar a colônia que ela vive e vai para um lugar alto, normalmente uma árvore, até falecer. Depois que isso acontece, o fungo continua crescendo e digere a carcaça da formiga. E quando ele cresce o suficiente, outros esporos saem dele para infectar outras formigas. Para evitar que isso aconteça, em alguns lugares, algumas espécies de formiga evoluíram para morar em lugares altos, longe do chão para não receber esses esporos. Lembrando que eu não sou bióloga, eu só achei o assunto interessante e resolvi explicar de maneira simplificada. Se você quiser saber mais de maneira mais científica, é só pesquisar pessoas da área falando sobre isso ou artigos científicos. Essas gêmeas têm o mesmo namorado e ele tá noivo das duas. Elas são consideradas as gêmeas mais idênticas do mundo e elas dedicam a vida inteira a isso. Elas não só usam as mesmas roupas, mesma maquiagem e fizeram os mesmos procedimentos estéticos, mas compartilham também o mesmo namorado. Acredite ou não, fica mais extremo. As duas tomam banho juntas, fazem maquiagem juntas e vão dormir juntas, ao mesmo tempo. E os três têm o combinado de que a vida amorosa deles tem que ser idêntica. Tudo que o namorado fizer pra uma, ele tem que fazer pra outra, até nos momentos mais íntimos. As duas têm planos de terem filhos e a ideia é que elas façam isso ao mesmo tempo. E com o mesmo homem. E as duas estão tentando fazer isso ao mesmo tempo. E o maior medo delas é que uma engravide e a outra não. Quando elas falam, elas não só falam a mesma coisa, como tentam falar ao mesmo tempo. E completam a frase uma da outra. Must have been a bit of anxiety right now. We would like to be put together. To sit just together. Thank you. Is that close enough? Yeah. Yeah. Okay. Elas dizem que querem ter exatamente a mesma vida e só não se casaram ainda porque a poligamia não é permitida na Austrália. O que vocês acham disso? O Japão é simplesmente outro mundo. Expectativa versus realidade no Japão. Esse mercado tem mini geladeiras pra você guardar os seus congelados enquanto termina de fazer sua compra. Lá tem privadas que usam a água de lavar as mãos na sua descarga. Esse restaurante no Japão tem mini montes Fuji nos copos deles. Pontos de ônibus em formato de fruta no Japão. Lá tem café com artes 3D na espuma. Esses são os assentos dos ônibus noturnos no Japão. Esse é um campo de arroz no Japão. Lá tem ônibus escolares temáticos de Pokémon. Alguns hotéis no Japão dão um celular de graça pra você usar enquanto tá hospedado lá. Lá tem um carrinho que vende KFC sem nenhum vendedor. Na maioria das privadas de lá tem um botãozinho que faz barulho pra que ninguém te escute fazendo o número 2. As maiores coincidências. Um marinheiro tatuou a frase "você nunca vai andar sozinho" na perna, e poucos anos depois teve que ir pra guerra. Só que na batalha sua perna precisou ser amputada, e a tatuagem virou "você nunca vai andar". Uma mulher chamada Barbara Shopper deu à luz no dia 10 de outubro de 2010, 9 de setembro de 2009 e 8 de agosto de 2008. E as chances disso acontecerem são de 1 a cada 50 milhões. Um repórter entrevistou pessoas na rua perguntando se eles lembravam da final da Copa da Inglaterra de 1967. Só que coincidentemente, uma das pessoas que ele entrevistou era o goleiro do Liverpool, que jogou naquela final. E por fim, esse pintor pintou o que seria a garota perfeita pra ele. Só que ele encontrou uma mulher exatamente igual a ela. E eles se casaram. As maiores coisas que já foram roubadas. Uma árvore. Em 2022, ladrões resolveram roubar uma árvore de 800 anos e 9 metros de altura. Eles começaram a cortar a árvore e chegaram na metade, até que decidiram fazer uma pausa e ir pra casa. Foi aí que os guardas florestais encontraram a árvore cortada no meio e decidiram terminar o corte pra ela se decompor. Só que alguns dias depois, os ladrões voltaram e acharam a árvore 100% cortada. E aí eles levaram ela pra casa. E até hoje, ninguém sabe como eles conseguiram transportar ela. Uma praia. Em 2008, essa praia jamaicana tava cheia de areia branca pura, e vale muito dinheiro no mercado paralelo. Ela tava numa área isolada, o que era perfeito pros ladrões. A areia, que tinha 121 metros de profundidade, desapareceu completamente. Eles precisariam de 500 a 1000 caminhões de areia pra tirar tudo isso dali. Mas a areia não tinha nenhuma marca de pneu. E até hoje ninguém sabe quem fez isso e nem como. As maiores estátuas do mundo. Em 10º lugar, temos a Estátua da Liberdade em Nova York, uma das mais famosas do mundo com 96 metros. Seguida da Guizhou Guanin, com 99 metros. Em 8º lugar, temos o Sendai Daikonan do Japão, que já foi a maior estátua do mundo, com 100 metros. A Estátua da Mãe Ucrânia tem 102 metros e é a maior da Europa. E em 6º lugar, temos a Estátua da Fé na Índia. Seguida da Uchuku Daibutsu, também no Japão, com 120 metros. A 4ª maior estátua fica em Bali, na Indonésia, com 122 metros. Número 3, Lakyon Seki, em Myanmar. Em 2º lugar tá o Buda do Templo da Primavera na China, com 208 metros. A estátua é tão grande que até os dedos do pé dela são maiores que uma pessoa. E por fim, em 1º lugar, a Estátua da Unidade na Índia, que atualmente é a maior estátua do mundo.